Nós estamos numa série de mensagens sobre a Bíblia. A primeira foi o que é a Bíblia. Essa é para que serve. A próxima é como é que eu uso, como é que eu leio. E a última é como é que eu vivo. Quem estava aqui na primeira mensagem, o que é a Bíblia? Levanta a mão assim, só para eu... Tá bom. Então você que estava aí me fala, o que a gente definiu na última pregação, o que é a Bíblia? Me diz aí, em poucas palavras, Aline. É a palavra de Deus. Mas a gente concluiu uma outra coisa. Ótimo, você estava aqui. Você estava aqui. Mas nós definimos uma outra coisa sobre o que é a Bíblia. Hã? É o amor. Ok. Então nós definimos casamento. Nós definimos que se você quiser definir a Bíblia, você pode dizer que é uma grande história de amor. Que traz cartas de amor, de um Deus de amor, escrevendo sobre amor, com um povo que viveu uma história de amor, onde Deus mostrava amor toda hora, e esse povo muitas vezes não queria esse amor. Se você não estava aqui, você vai acessar depois isso no YouTube, para você compreender essa história. Eu não vou pedir mais, você está aí, né? Então, você vai achar estranho. Abre comigo lá em Gênesis. Vocês vão achar estranho, mas eu fui inspirado. Eu não sei se foi por Deus, mas eu fui inspirado. Quando eu estava lendo, eu li aí Gênesis 1, que fala: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. E eu lembrei de uma música do Sandy Júnior. Da Sandy Júnior, né? Do Sandy demais, né? Eu não sei se você é a favor dele ou não, se você gosta ou não gosta. Mas veio uma... Eu fiz até uma letrinha, mas eu mudei a letra. Não vou pôr porque vai dar muito trabalho. Mas... uma história de amor. Aí eu mudei, né? De alegria e de tristeza. Só tem a ver. Quem já leu a Bíblia um dia... Ó. Uma história de amor. Ó. De alegria e de tristezas. Só tem a ver. Quem já leu a Bíblia um dia. Pra gente ser feliz, tem que sair da própria fantasia. Vou tentar de novo essa parte. Pra gente ser feliz, tem que sair da própria fantasia e vir pra liberdade de alegrias e tristezas. Só tem a ver quem já leu a Bíblia um dia. Olha que fantástico! Uma história de amor. Agora o comecinho, vai pro começo. Olha o começo. Por que me inspirou? Você deve estar pensando até agora que eu sou muito louco, e sou mesmo, né? Porque tem cabimento fazer isso. Mas olha o comecinho. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Estão descrevendo o Gênesis. Não sei se tinha sabor de chocolate, mas com certeza tinha cheiro de terra molhada. O Gênesis. A riqueza desse mundo contra a simplicidade de Deus. E por aí vai. Cultivar as nossas amizades, o amigo de verdade, para a gente ser feliz. Amém? Nossa, que coragem, né? Não, me aplauda, vai. Pela vergonha que eu passei, vai. Que coragem. E você ainda me aplaude. Bom, vamos lá em João então, vai.
Nós resumimos bem assim, era uma história de amor. E lá nós vimos o índice que tinham, ou melhor, tem nessa história de amor, 17 livros falando da história desse povo que vivia essa história de amor com Deus. E como toda boa história de amor, tinha muitas idas, muitas vindas, Deus mostrando desse amor, desse acolhimento. Vimos que Deus chamava esse povo que Ele tanto ama de esposa, que era Israel. E que no Antigo Testamento, Deus agora é o noivo e a sua igreja é a sua noiva. Amor. E o que sela esse amor? Aliança. Antiga aliança. Nova aliança. Testamento quer dizer aliança. Numa outra vez eu já disse que se você quisesse resumir a Bíblia numa palavra, a palavra seria casamento. E para um casamento dar certo, haja amor. E para o casamento de Deus com o seu povo dar certo, haja amor da parte de Deus por nós. Amor. E não pense num amor de Walt Disney, não pense num amor, porque a gente tende a trazer o amor com um olhar sempre de folclore quase, um amor de conto de fada. Saiba que amor muitas vezes é disciplinar. Amor nem sempre é só falar coisas bonitas, agradáveis e gostosas. Deus mostrou amor para o seu povo, os 39 livros do Antigo Testamento, demonstrou amor, ora, dando uns tapas. Porque tem vezes que a gente precisa levar uns trancos. E Deus fala, vocês não estão entendendo que eu sou Deus. Vocês estão achando que estou de brincadeira. Vou dar um chacoalhão a vocês. E demonstrava amor. Tinha vezes que Deus demonstrava amor quando o povo estava sendo perseguido e perseguido e perseguido. Deus falava, vem aqui que eu te consolo. E às vezes a tristeza tomava conta do povo, e você vai ler os 5 livros que falamos de Jó, Provérbios, Salmos, Eclesiastes, que é o que o povo sentia, enquanto vivia os 17 livros primeiros que contam a história de amor de Deus com esse povo. 5 livros do que o povo sentia. E você vai ver gente chorando no colo de Deus. Você vai ver gente se emocionando com Deus, gente se alegrando com Deus. Você vai ler Jó, que passou por uma situação que eu não quero passar, e nem você. Um pouquinho que aperta já, a gente já, meu Deus, né? Não, era só um pum. E a gente... Então, essa história de amor com Deus vem para nos ensinar. E ele vem falando através dos próximos 17 livros, que são proféticos, falando com o povo de Deus acerca desse amor. Falando e falando. O profeta sempre dizia, assim diz o Senhor. Então ele trazia a sua palavra. Palavra de Deus. Uma palavra profunda? Sim. Verdadeira? Sim. Mas não ainda completa. Escute o que eu estou dizendo. O Antigo Testamento, a palavra de Deus não está completa. São palavras pequenas, são palavrinhas, dedinho de prosa, uma conversinha. São insights de Deus para o povo de Israel. Não estou diminuindo, dizendo de palavrinha, dizendo que perde o valor. Palavrinha porque ainda não é a palavra plena. Essa palavra plena ainda não chegou no Antigo Testamento. Pequenos pontos de palavra mostrando do seu amor, mostrando da sua verdade, pequenas palavras de amor, pequenas verdades, ou pequenos lados da verdade, pequenas peças que vão compor a verdade plena. Este é o Antigo Testamento. Ele acaba em Malaquias e
talvez se a sua Bíblia for antiga, você depois de Malaquias vai ver que tem algumas páginas em branco. Não sei se sua Bíblia tem isso, as mais novas já não colocam. Essas páginas em branco significam um período intertestamentário. É um período de silêncio. Veja, o povo está acostumado a ouvir Deus há mais de 2000 anos. Bem mais de 2000 anos. Deus se manifesta a Abraão, Deus se manifesta a Isaac, Deus se manifesta a Jacó, Daniel tem experiência, os sacerdotes têm experiência, muitos ouvem a voz de Deus, profetas, Isaías, Jeremias, um monte de gente com experiências com Deus, escrevendo sobre as experiências com Deus, relatando as suas experiências com Deus, e tudo Deus tem falado, Deus tem ensinado, Deus tem mostrado, e chega um belo dia, um silêncio. Como é que você se comporta diante do silêncio? Eu não consigo deixar minha esposa em silêncio nem no carro. Ela fica 2 minutos quieta, eu falo, o que foi? Agora eu melhorei, agora eu aprendi a respeitá-la, mas uns anos atrás eu queria entrar dentro da cabeça dela e saber o que estava lá. O que você está pensando? Estou pensando. Vai estar pensando o quê? Estou pensando, Du. Mas sobre o quê? Só me fala o assunto. 2 minutos de silêncio. 3 minutos de silêncio. 4 minutos de silêncio. Você está bem? Não é estranho? Uma relação que a gente conversa o tempo inteiro, está sempre tudo bem, há um silêncio. O silêncio gera preocupação, o silêncio gera ansiedade, o silêncio gera insegurança. O que está pegando? Agora, se a mulher ficar em silêncio, você está na roça. A coisa ficou feia. Ainda mais se você perguntar, tudo bem? Uhum. Nossa! Aí, meu filho, vai orar, porque o negócio vai ser feio. Agora, Deus não ficou em silêncio 4 minutos. Deus não ficou em silêncio nem sequer 4 horas. Nem 4 dias. Nem 4 meses. E agora vai imaginando. Você numa relação, 4 meses? Não. 4 anos? Não. 40 anos. Consegue imaginar 40 anos de silêncio? E 400. Foram 400 anos de Deus em silêncio. Nenhuma palavra, nenhum profeta falou assim, diz o Senhor. Ninguém teve um sonho, ninguém teve uma revelação, ninguém viu o anjo, ninguém nada. 400 anos, geração após geração, cadê Deus? Geração após geração, cadê a palavra? Geração após geração, o que está acontecendo? E o porquê desse silêncio? Bem, não sei. Muitos teólogos vão conjecturar e trazer N leituras. Eu não sei porquê. Eu vou dizer o porquê. Eu acho. Para mim, Deus está criando uma expectativa. Do mesmo jeito que a minha esposa, 4 minutos no carro me gera expectativa. 400 anos eu acho que o povo tinha uma certa expectativa. Porque isso não é normal. 400 anos que ninguém escuta o homem. O que está acontecendo? Então há uma predisposição, talvez, de ouvir algo, de aprender algo, de acontecer algo. O que vai acontecer? Ou Deus desistiu de vez da gente, ou Deus vai fazer algo muito grande, ou o Messias vai chegar. Meu Deus, o que é que vai acontecer? E nesses 400 anos, então, agora o solo preparado para receber a palavra. Não mais pequenas palavras. Não mais alguns insights do Antigo Testamento acerca de quem ele é, acerca de quem o povo é, acerca de como viver. Não! Deus diz, chega. Quer saber? Eu não vou mais trocar uma ideia com vocês. Eu não vou mais dar uma palavrinha. Eu vou mandar para vocês a palavra. E agora eu quero ler com você João, que explica esse momento. João 1 diz:
no princípio era aquele que é a palavra. Talvez a sua versão diga o verbo. E o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. O verbo, a palavra. Versículo 14. Aquele que é a palavra, ou o verbo, se fez carne e habitou entre nós. E viveu entre nós. Escuta uma coisa. Você sabe o que é que João está dizendo aqui? Essa palavra, esse verbo, no original é logos. E João está se apropriando de um pensamento filosófico da época. Muito bom, por sinal. Tão bom que ele usou. E ele diz, o logos. O original aí é o logos. E a filosofia grega acredita que o logos se manifesta de duas formas. Há o logos que antes está na minha mente, palavra concebida, e há o logos que sai da boca, palavra pronunciada, concebida. Para eu falar agora tudo que eu estou falando, estou falando. Antes de eu falar estou falando, aqui foi concebido, estou falando. E aí foi pronunciado, estou falando. Você funciona assim, viu? Tudo que você vai fazer, cada palavra que sai da sua boca, antes ela é formulada aqui. Ela é concebida aqui, depois ela é pronunciada. João escreve dizendo que Deus é o Logos. O Logos, a palavra. Sabe o que ele quer dizer? Ele está falando que Jesus Cristo é a palavra pronunciada de Deus. Pronunciada. Tudo que Deus tem em si, tudo que Ele tem acerca de si mesmo, tudo que Ele pensa, tudo que Ele é, todo o seu amor, toda a sua grandeza, que Ele vem expressando de geração em geração, de geração em geração. Agora Deus externa a palavra de uma vez por todas, uma palavra agora completa. E Ele pensa, e o que Ele pensa, Ele produz e fala e externa. Jesus é a palavra proferida de Deus. Você está entendendo isso? Jesus simplesmente é o que resume o que Deus é. Talvez a sua versão está verbo, porque verbo traz ação. Verbo vem do latim verbum, que quer dizer palavra, mas quer dizer palavra com ação. Talvez a sua versão preferiu usar o latim, porque está dizendo que é algo em ação, não é uma palavra apenas concebida. Não foi apenas pensada, ela foi pensada e ela foi falada. Isso é Jesus Cristo. Quando ele usa logos, ele também está mandando um recado para os judeus, não só para os gregos. Porque logos para os judeus significa palavra de Deus, e palavra de Deus para o judeu é como se fosse o próprio Deus. Não sei se você se lembra, quando Jesus vem e diz que a boca fala do que está cheio o coração. Ele não está trazendo nenhuma grande revelação para o povo judeu, porque o povo judeu já está cansado de saber isso. A boca fala do que está dentro do coração. Jesus vem apenas reafirmar e dizer, é uma verdade isso, viu? Do mesmo jeito que é uma verdade que a boca de Deus fala do que está cheio o coração de Deus. E o coração de Deus está cheio de amor. E quando ele abre a boca para falar, o que Deus fala é Jesus Cristo. O amor. A maior manifestação de amor que o mundo já viu. A palavra pronunciada é Jesus Cristo.
Então, quando você olha para Jesus, você tem que entender que Jesus é um texto. É como se ele fosse um livro ambulante, andando da palavra de Deus. Só que agora é um texto vivo que fala. É um texto vivo que deixa ser lido. É um texto livro que lê as outras pessoas, que recebe carinho, que dá carinho, que tem cheiro, que tem forma, que tem corpo. O Verbo encarnou-se. A palavra tomou uma forma humana. A palavra de Deus andou no meio de nós. E todo e qualquer conhecimento só pode vir agora através da revelação da palavra Cristo. É através de Cristo que eu posso entender todo o Antigo Testamento. É por isso que em teologia a gente chama que Cristo é a chave hermenêutica para se entender o Antigo Testamento. Porque se eu não entender Cristo e quiser entender o Antigo Testamento, você vai achar que Deus é louco. Pô, Deus mandou matar um cara, Deus mandou Abraão ir lá e sacrificar o filho em cima do negócio. O que é isso? Que Deus é esse? Mas se eu não entendo que isso é uma prefiguração de Cristo, agora quando eu entendo Cristo, quando eu leio Cristo, quando eu vivo Cristo, quando Cristo entra em mim, agora eu consigo entender tudo, Novo e Antigo Testamento. Amém? Jesus simplesmente é a expressão máxima de quem Deus é. É do que estava cheio o coração de Deus. Estava cheio de amor. Estava cheio de Jesus Cristo. Se eu quero que Deus fale comigo, eu tenho que ler Jesus. Jesus é a palavra de Deus, a palavra que Deus me dá. No passado falou através dos profetas, assim diz o Senhor. Agora ele diz Jesus Cristo. E Ele vai nos ensinar todas as coisas. E Ele vai fazer conexão com tudo aquilo que já foi falado acerca da verdade. Ele é a última e plena verdade. Aliás, Ele é a última palavra de Deus. Abre comigo em Hebreus. Hebreus 1:1 diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos nossos profetas. Olha só, hein? De muitas maneiras pelos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Eu só posso compreender Deus através do Filho. Não dá para entender Deus de outra forma, porque se Cristo é a manifestação máxima do que Deus é e a sua palavra, que Deus seria esse se ele desse uma palavra para um, uma palavra para outro, um ensinamento para um ensinamento para outro? Esse seria um Deus de caos. É por isso que eu não posso chegar a Deus por diversos caminhos. Porque se Deus existe, há um jeito certo de viver. Esse é um pensamento do Ariovaldo Ramos. Deus existe? Então há um jeito certo de viver. A sua palavra é o jeito certo de viver. Agora, por que é que eu quero conhecer a Cristo e a palavra de Deus? Porque a pergunta de hoje é: por que eu tenho que ler a Bíblia? Né? Você talvez está perguntando, mas que hora que vai chegar nisso, né? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Abre em João 8 comigo aí.
Olha só, João 8,31 diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Antes de eu me tornar discípulo, eu preciso permanecer na palavra. Quando eu permaneço na palavra, eu me torno um discípulo. E quando eu me torno um discípulo, então, versículo 32 se concretiza. E conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Então, por que eu tenho que ler a palavra de Deus? Em última análise. Para ser livre. Para ser livre. Eu conheço a palavra de Deus, estudo a palavra de Deus para conhecer a Cristo, porque Cristo é a verdade. Como é que eu conheço Cristo? Eu tenho que ler a palavra, viver na palavra, virar um discípulo. Quando eu vir um discípulo, eu conheço a verdade e a verdade me liberta. É por isso que eu tenho que ler a palavra, para ser livre. E agora talvez você... Mas livre do quê? Eu espero que você se pergunte essas coisas. Por favor, se você nunca se perguntou, se pergunte. Livre do quê? Porque a primeira pergunta que eu faria para mim, eu me evangelizando, a primeira pergunta que eu me faria é: livre do quê? E se você for pego de surpresa numa pergunta dessa e não tiver convicção do que é que você foi livre, você começa a gaguejar. Como é que é, né? As coisas estão difíceis, né? Entendeu? E você vai, né, com aquelas, não tá fácil para ninguém. Sabe aquelas respostas sem nexo? Deus sabe. Deus sabe. Você não sabe, né? Não, eu não sei, mas Ele sabe. Como assim? Não, para tudo tem um propósito. E você vai nessas aqui, ó. Que é isso? Toma vergonha. Do que eu fui livre? Do engano. Muito bom. Muito bom. Então guarda essa pergunta aí. Fica curioso aí, mas um pouco. E vamos pensar antes, por que eu quero conhecer a verdade? Para não viver na mentira. Eu vou te dizer por que eu quero conhecer a verdade. A verdade liberta, independente do texto que acabamos de ler, viu? Essa é uma verdade inegociável. Ninguém contesta, nenhuma filosofia, ninguém é capaz de dizer que a verdade não liberta. Ninguém. Com fundamento bom. Ninguém. Porque essa é uma verdade absoluta. Com Deus ou sem Deus, essa é uma verdade absoluta. Um livro da Luísa Endo que eu estava lendo, ela contando que ela recebeu um diagnóstico errado de uma doença de pele. E ela todos os dias tinha que lavar, pôr para ferver os lençóis, as roupas de cama, o pijama dela e tal. E a roupa podia usar uma vez só. E ela novinha de tudo e fazia isso sozinha. A situação da família era um pouco precária. Ela sofreu, e passou anos da vida dela submetida a uma rotina massacrante de lavar as coisas e ferver as coisas. Massacrante. Anos depois, ela descobre que o diagnóstico dela estava errado. E um médico diz para ela: o seu diagnóstico está errado. O diagnóstico correto é esse. Uau! Conhecer a verdade liberta. Por outro lado, a mentira escraviza. A mentira escraviza. O erro escraviza. O engano escraviza. Proposital ou não. Tudo que é errado, tudo que está... escraviza. Você quer ver uma coisa? Por que eu quero saber a verdade? Para economizar dinheiro.
Quando você vai no mecânico, e se você é que nem eu, que não entende nada de carro, você para o carro e sai. E vai dar uma volta. Você não entende nada de carro. Você para o carro e fica em cima. Você fica que nem um gavião. O cara dá 3 passos para lá, você dá 3 passos atrás. Já fez isso? Nossa, só eu. Obrigado aí, gente. Valeu pelo apoio moral. Você fica grudado no cara. O cara vem aqui, o cara abaixa, você abaixa junto. O cara fica, meu Deus. Daqui a pouco ele está até tropeçando em você. Comigo assim. O cara fica esbarrando em mim. Aí eu percebo, falo, nossa, tá demais, né? Porque você está querendo dizer assim, tô vendo, hein? Eu tô vendo, hein? Você não me engana, não. Não mente pra mim que eu tô de olho, hein? Eu sei. Aí de vez em quando você faz umas perguntas. De uns negócios que você não faz ideia o que você está falando. O cara fala, não, porque a borboleta soltou. Você fala, mas... cadê o casulo? Aí o cara tem certeza que você não faz ideia o que você está fazendo. Mas a verdade liberta. Porque se ele mentir, se ele me enganar, ele vai roubar o meu dinheiro. Então, a verdade me poupa dinheiro. A mentira leva o meu dinheiro embora. E hoje eu li uma mãe que falou para a criança de 4 ou 5 anos do coelho da Páscoa. Ai, vai dormir, querida, que de madrugada o coelho da Páscoa vai vir trazer um ovo. E tem o relato da criança. Não dormiu a noite inteira. E você está achando que era expectativa de receber o ovo, com medo. A criança falou, que raio de coelho é esse? Aí eu comecei a conjecturar, eu falei, meu Deus, é verdade, imagina. O coelho vai entrar no meu quarto, carregando um monte de ovo. Que tamanho que tem esse coelho? Para carregar tudo isso de ovo. É um mega coelho. E ele tem olhos vermelhos. Vai olhando a cena. Um coelho gigante de olhos vermelhos vai entrar no meu quarto. Detalhe, vai entrar como? Meu Deus, esse coelho tem a chave de casa. Olha o que a mentira faz. A mentira escraviza. Escraviza. A verdade liberta. Isso é uma verdade universal. Toda vez que eu sei a verdade, eu sou liberto. Em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas da sua vida. Por vezes, um relacionamento, quando tem problemas, a primeira pergunta que um faz para o outro é, eu quero saber a verdade. Mas eu estou dizendo a verdade. Mas fala tudo. Eu já falei tudo. Por que é que o homem quer tanto saber a verdade? Porque nós temos um dispositivo dentro de nós que busca a verdade. A ciência tem evoluído muito graças a pessoas que estão correndo atrás da verdade. Da verdade de como as coisas funcionam. Se atribuem essa verdade a um conhecimento que Deus libera, ótimo. Se não fazem isso, ótimo. Nós estamos nos beneficiando disso. Mas existe a verdade de Deus, chamado Jesus Cristo. Se pequenas verdades me libertam e te libertam, se conhecer um pouquinho de carro me liberta, se saber um pouquinho sobre o coelho da Páscoa me faz dormir bem à noite, o que dirá conhecer a Jesus Cristo, a verdade? Qual é o nível de liberdade que eu posso experimentar? É pleno, é maravilhoso, é profundo, é incalculável. A verdade. As pessoas usam as verdades até para nos aprisionar, viu? Ou a curiosidade sobre a verdade. Você talvez está viciado no Netflix, que nem eu, e agora eu confesso os meus pecados, porque as histórias vão te amarrando, sabe como? O próximo episódio você vai saber a verdade. E o episódio inteiro
o que era verdade já não é mais. E aí que tem aquelas reviravoltas. E a verdade é mentira. Agora a mentira é verdade. Agora o vilão não é vilão. Agora o outro, meu Deus! E você fica, qual é a verdade? Qual é a verdade? Qual é a verdade? Eu percebi que eu estava ficando louco, e eu ainda tô, quando no café da manhã eu conversava com a minha esposa e dizia, e aí? Você acha que esse é o pinguim? Falei, nossa, a coisa está muito séria. Eles usam disso, porque sabem que o ser humano tem dentro de si a necessidade de saber a verdade. A verdade liberta. Quando você vê a Lava Jato no noticiário, qual é a primeira coisa que você quer? E aí, a casa caiu? E aí, descobriram? Eu só quero a verdade. Tem pessoas que não conseguem viver a vida quando uma mentira oculta não foi revelada e ela sabe, ela não prossegue com a vida, porque ela fala, pô, aquela verdade precisa ser dita, e ela está oculta, a pessoa não se liberta, e às vezes morre, assim, depressiva, porque a mentira é capaz de escravizar e levar a gente a um estado de morte, ainda que vivo, andando como morto, por causa da mentira. Esse é o poder da mentira. Matar, escravizar, destruir. Nós precisamos da verdade. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Mas qual que era a pergunta que eu tinha te feito? Livre do quê? Eu fui livre. Você tem que se converter para ser livre. Livre da falta de amor. Livre do erro, do engano e da mentira. O ser humano sem Deus pode produzir amor? Pode. Mas é um amor pequeno, é um amor fraco, é um amor que logo acaba. Eu fui livre da maldade. Ausência de amor. Maldade. E agora eu tenho em Cristo amor. Escuta, o discurso de Deus, a palavra de Deus é amor. Os mandamentos estão resumidos em amor. Amar a Ele e a mim mesmo. Amor. A palavra se resume em amor. Deus só veio por amor. A palavra que Ele fala é Jesus. Jesus é amor. Tudo se resume em amor. Ele me dá a oportunidade de, no amor, ser livre. Você, em Cristo Jesus, é livre. Livre de todas as coisas. Livre para pular, livre para correr também. Livre para cantar essas músicas, livre para fazer um monte de coisa. Você é livre. Amém? Agora, você sabe qual é a primeira coisa que Deus faz para coroar a nossa liberdade? Ele te dá regras. Mas você falou que eu era livre agora há pouco, pastor. Você acabou de falar, está sendo filmado. Você falou que a gente era livre. A palavra falou que eu era livre. Deus! Que história é essa de regra? Que história é essa de normas, preceitos, valores e doutrinas? Quase que me pegou. Quase que você cai nessa, hein? Porque a princípio parece antagônico. Você é livre. Para provar isso agora eu te dou regras. Pô, Deus. Eu achei que eu ia poder botar fogo no mundo. O que é? Sou filho de Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Sai que isso aqui é meu. Eu sou a pessoa livre. Um pastor, uma vez falando sobre essa liberdade que Deus nos dá, falou de uma experiência que ele teve num jogo de futebol. Ele indo para o jogo do filho e
o juiz atrasou. E chamaram ele para ser juiz do jogo. Mas ele não entendia nada de futebol, assim como eu. E o jogo começou a virar um caos. E um pisava, ele falava, foi falta. Ele, não foi. Outro, foi. Não, então foi. E o pessoal começou, né? Pô, então o negócio é ganhar no grito. Então o cara jogava no chão, ele falou, não, isso foi falta. Isso aí foi falta. E começaram viu? Acabou, o jogo virou um transtorno. Você acha que isso é liberdade? Eles estavam livres? Havia insegurança, havia irritação, havia bronca, havia tudo, menos liberdade. O jogo teve liberdade quando o juiz chegou. E o juiz começou a apitar o jogo direito. E aí cada um para jogar era livre para fazer o que queria dentro das regras. Regras trazem liberdade. O problema é que a gente escuta regras com um ouvido ruim. Regras, não posso. Não quero. Escuta. Eu nem precisaria citar a psicologia, mas a psicologia está inteira, 95% estão dizendo, e há muito tempo, e com muitas provas, todos, de que as crianças mais felizes são aquelas que recebem limites, que recebem disciplina, que recebem regras. Ué? Que contraditório! Recebem regras de disciplina e horário para chegar, e horário para dormir, e horário para fazer, e são mais felizes. Parece tão antagônico. Mas é porque regras e limites trazem segurança. A criança tem segurança de quem ela é, tem segurança do que ela precisa fazer, tem segurança do que vai acontecer amanhã, tem segurança. E por outro lado, aquelas que não recebem limites, que não recebem regras, que não recebem princípios e que são criadas com esse princípio que assassina as crianças, dizendo que façam tudo porque amor é deixar ser o que é não pôr regras, é deixar ser que A, que B seja. É que nem eu vi no Face uma postagem de um vidro de maionese, um pote de maionese no suporte do shampoo. Tem lá a seda, o shampoo e a maionese. Eu falei, ué? Aí eu fui ler, a maionese estava dizendo assim, bom, se cada um pode escolher o sexo que quer, eu também posso. Eu decidi que eu vou ser shampoo. Como assim? A maionese que decidiu virar shampoo. Vai dizer que não, você vai preso. Não pode. Ele vai decidir o que ele quer ser. E não vamos se ater só ao sexo. Ele vai decidir a hora que ele vai chegar, ele vai decidir a hora que ele vem, ele vai decidir a hora que ele come o que ele come. Você cria um louco. Você cria alguém inseguro. Porque ele acorda de manhã e fala, mãe, o que eu vou comer? O que você quiser, amor. Meu Deus, eu não sei nem fazer xixi sozinho. E eu posso escolher o que eu vou comer, como é que eu faço isso? Isso não é liberdade, isso é matar. Bom, acho que eu vou querer o Ferrero Rocher. Ai, que lindo que é o Ferrero Rocher. E dá Ferrero Rocher pro moleque. O que você quer na hora do almoço? Você cria um louco. Você cria uma pessoa insegura, ansiosa, medrosa e irritada. Essas são todas as pesquisas. Não estou falando de agora, não de 5 anos para cá, não. Estou falando de 200 anos para cá. 200 anos para cá. Samitiba, o título do livro é Quem Ama Educa. Um dos 5 maiores psicólogos do mundo. Faleceu tem um tempo aí. Quem ama, educa. Por isso que o amor de Deus no Antigo, às vezes era ter uma conversa no pé do ouvido. Falar, vem cá que você não está entendendo, Israel. Amor? Isso é amor. Também é amor. Deus nos ama a tal ponto que nos deu a Cristo Jesus, que é a verdade.
E quando eu conheço a verdade, me liberta. E qual é o propósito? Qual é o propósito dessa verdade de ser livre? Amar. Você é livre para amar. Amar como Ele te amou. Amar como Ele te amou. Morrer como Ele morreu por você. Se sacrificar como Ele se sacrificou. Isso é amor. Você é livre em Cristo Jesus para amar. Essa é a palavra mais importante dessa mensagem. Você é livre para amar. As regras, eu quero correr porque... Vamos lá para... Abre comigo em 1 Pedro. E eu já vou encerrar. Se o objetivo de Deus é me ensinar e te ensinar sobre o que é amor e como é que eu procedo com esse amor, como é que eu torno esse amor real dentro de mim, há um caminho para se chegar a esse amor. O primeiro caminho são as regras. Porque as regras organizam a vida. As regras dão segurança até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. A gente aceita bem na psicologia isso. Todo mundo, ninguém é contra isso. Mas a hora que a gente fala da palavra de Deus, percebe como a gente é estranho? O que um outro ser humano fala sobre regra, eu aceito. Mas as regras de Deus eu não as aceito. E pior, as acho loucura. E aí começo a arrumar desculpa para não viver a palavra de Deus. Ou seja, me torno escravo. Qual é o caminho para essa libertação? 1 Pedro 1. E se você quiser ir lá, o louvor, fazer um fundo lá, musical, porque a gente vai acabar. Ou não tem? Tem? Tem, Lucas? Então faz para a gente lá. O versículo 23 vai trazer essa... Versículo 22. O apóstolo Pedro diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida, olha essa palavra, agora que vocês purificaram a sua vida. Meu Deus, eu não sei quanto tempo levou. Se você virar aí, você vai ver que é uma carta para os peregrinos na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos, um monte de gente. Mas ele só vai dizer agora. E pelo menos há uns 60, 70 anos que isso foi escrito. Eu não sei quando foi fundado, mas a carta. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Obedecer a palavra de Deus me purifica. Este é o processo para a liberdade que me torna livre. Esse é o processo para a palavra de Deus que me liberta de todas as amarras da minha vida e de tudo que já me escravizou um dia. É a obediência à palavra e à verdade de Deus que me purifica. E conforme eu vou obedecendo, vou sendo purificado, ele me diz qual é o objetivo. Qual é o objetivo de obedecer? Qual é o objetivo de acatar a Deus? Visando ao amor fraternal e sincero. Escuta essa palavra e coloca essa palavra no seu coração. Porque se você não compreender que eu preciso acatar a Deus visando o amor, o objetivo, amor, o objetivo não é tirar nota com Deus, o objetivo não é, chegar naquele dia e falar, Deus, eu cumpri todas as regras. Não, os fariseus cumpriam todas as regras. E Jesus falou,
Vocês são um sepulcro caiado. Vocês cumprem regras, por fora está bonito, mas por dentro está podre. Porque a motivação não é cumprir regras. A motivação é que as regras me ensinam a amar. As regras me ensinam a me doar para o próximo. As regras me ensinam a ser puro e a ser santo. E santo eu posso obedecer, e santo eu amo. O projeto é amor. Desde o começo, amor. Deus tanto amou que deu. Amor, amor, amor. Amor é do começo ao fim das Escrituras, de capa a capa. Amor. Casamento, uma união de amor. O objetivo para mim e para você, ao obedecer a palavra de Deus, que é a verdade que me liberta, é amor. Quando ela for amor, eu vou obedecer. Quando eu entender que não roubar o outro, não é só para obedecer uma regra, é por amor ao outro e ao dinheiro do outro. Quando eu entender que não adulterar, não é porque não adulterar, porque adulterar é feio, Deus não quer. É porque é falta de amor com o outro, com quem você está casado. Quando eu entender que não matar, não é porque não pode matar, Deus não gosta, é porque matar é falta de amor. Quando eu entender que não é para adorar outros deuses, não é porque adorar outros deuses é feio, é porque Ele é o único Deus de amor. Não há outro, não existe outro. Quando eu entender que o pecado me afasta do amor de Deus e o pecado não me deixa viver o amor, então eu obedeço a palavra, eu consigo chegar ao amor, o amor de Deus, o amor ágape, o amor profundo de Deus, um amor santo, um amor que me transforma, um amor que me liberta. Então quando alguém pergunta a razão da minha fé, e pergunta, viu, do que é que você foi livre? Você não vai gaguejar mais. Você vai dizer, eu fui livre da maldade, do engano, da mentira e do pecado. Porque o Deus de amor entrou no meu coração. Esse é o propósito. Esse é o objetivo. Mas o objetivo que Ele dá para que a gente obedeça e seja purificado ainda não foi alcançado, porque é o objetivo. Essa tem que ser a motivação, é o amor. Mas Ele continua. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos por um instante. A pergunta é, por que eu preciso ler a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus traz a verdade de Deus. E a verdade de Deus é Cristo Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a porta, Ele é a paz, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a própria palavra de Deus, concebida no coração de Deus, mas proferida a toda a humanidade. E Deus entrega o Filho, e Ele diz, e é um verbo, e é uma ação, é um amor que te alcança, é um amor que me alcança, é um amor que transpõe todas as barreiras da compreensão do homem. É um amor santo. Eu preciso ler a palavra de Deus para conhecer a Cristo Jesus, para ser um discípulo dele, para permanecer na sua palavra e conhecer a verdade. E a verdade me libertar. Senhor, hoje
nós queremos orar para que a tua verdade venha nos libertar. Venha nos libertar. Queremos entender o Senhor como o Senhor de fato é, um Deus de amor. Não um Deus carrasco. Não um Deus com regras e normas que parecem não ter sentido. Mas hoje, Senhor, nós queremos ser motivados a obedecer a Tua palavra, porque entendemos que a Tua palavra nos purifica, a Tua palavra nos santifica, e o nosso foco é amar. O nosso objetivo, amar. Hoje, Senhor, nos ajuda a cumprir esse propósito e amar ao Senhor, amar ao próximo e a me amar. Faça a sua oração com Deus. Talvez hoje você encontrou motivos suficientes para entender e descobrir de onde vem a sua instabilidade emocional. Talvez é porque você não consegue aprender a obedecer às regras. Sem regras não há amor. Sem regras não há liberdade. Sem regras não há perdão. Nós vamos orar para encerrar. Clamamos ao Senhor Deus para que cada coração aqui hoje seja instigado pelo Teu poder a buscar todos os dias a Tua palavra, a ter um encontro pessoal com Cristo Jesus e aprender com Ele que é manso e que é humilde de coração, a se dobrar diante da Tua palavra e a ser liberto em nome do Senhor Jesus. Amém.